Vamos falar um pouco como acessar classes a partir de páginas JSP, né? E antes de falar disso, vamos relembrar um pouco alguns conceitos de orientação a objeto. Não é nosso intuito falar a fundo de como funciona a orientação a objeto, alguns desses conceitos, mas vamos ver de forma superficial, né? E uma das definições que podemos citar a programação orientada a objetos é que o intuito é modelar coisas do mundo real para o mundo computacional. Então o pessoal escolheu objetos. O mundo real pode ser visto como um conjunto de objetos. Modelar esses objetos para o mundo computacional. Em que sentido? Nas suas características e em seus comportamentos, né? Um exemplo básico que o pessoal gosta muito de utilizar é um carro. O carro é um objeto que ele tem algumas características como cor, peso e outras mais. E tem alguns comportamentos, né? Que, por exemplo, seria a movimentação do carro seria um dos seus comportamentos. Então, esse foi o pensamento do pessoal, né? Trazer essas características, esses comportamentos para o mundo computacional. Outro propósito da programação orientada a objeto que ela vai nos trazer uma facilidade de manutenção, evolução daquele software, daquela aplicação, daquele nosso sistema, assim como a gente poder reutilizar certos códigos, não escrever ele de novo, pegar código pronto e utilizar no nosso sistema, né? Então vamos lá. Atributos. Atributos é aquilo que eu falei. É modelado característica do objeto, é modelado através dos atributos. Os comportamentos dos objetos. O comportamento do objeto é modelado através dos métodos de um objeto, um sistema computacional. Outra característica também que existe na programação orientada a objeto é a chamada herança, né? A herança é uma classe e uma subclasse. Ela pode herdar comportamentos e características, né? Assim como no mundo real, uma herança de pai para filho, por exemplo, é herdada algumas características e alguns comportamentos do seu pai. Então, na programação orientada a objeto também existe o conceito de herança, que é a herança de atributos e comportamentos a herança de atributos e métodos, que seriam as características e comportamentos da superclasse, né? Ou seja, da classe pai. Outro conceito seria um encapsulamento, né? Que é um mecanismo para prover segurança, modularidade e autonomia para os objetos, né? O encapsulamento em Java, em uma programação orientada a objeto, ela é concebida através de modificadores de acesso, né? Aqueles modificadores de acesso, public, private, que são para dizer se o método é público, se o método é privado, se o atributo é público, se o atributo é privado. Existe esse modificador de acesso que dá certo grau de liberdade para você acessar certos atributos, né? Por exemplo, quando é privado, só quem pode acessar os atributos privados é a própria classe e não a classe externa. E como dica fica a questão de que é considerado uma boa prática de programação todos os atributos serem declarados como privados, né? O seu modificador de acesso ser privado, a não ser que se tenha uma justificativa muito forte para se colocar um atributo de uma classe público, né? Então fica aí essa dica. Já o polimorfismo, o conceito de polimorfismo, ele traz que um objeto ele pode se comportar de diversas maneiras, né? De diversas formas. Então, em Java, como isso pode acontecer, né? Como isso pode ocorrer? Em Java a gente pode ter a seguinte situação, né? A gente ter uma superclasse, né? Uma classe pai, onde nós definimos essa classe. Então, dentro dessa classe pai da superclasse, a gente define um método com certo nome. Pronto, até aí tudo bem. Então a gente agora define uma subclasse que vai herdar
os comportamentos e características da superclasse, né? Quando a gente faz essa subclasse herdando os comportamentos e características, a gente pode se comportar de forma diferente, né? Através da reescrita de código com o conceito de polimorfismo, né? Onde a gente vai pegar na subclasse, escrever um método com o mesmo nome do método da superclasse, e nesse método da subclasse a gente pode escrever de forma diferente dentro do bloco de código do método, uma forma diferente, né? Fazendo com que o objeto se comporte de forma diferente, né? Nessa parte do slide, onde tem podendo ou não ter a mesma assinatura, vocês desconsiderem a mesma assinatura, essa parte que diz mesma assinatura, porque a assinatura ela é o nome do método mais seus argumentos, né? Tipos de argumento, quantidade de argumentos, sequência de argumento e tal. Então vocês podem ler da seguinte forma: podendo ou não ter os mesmos argumentos e não assinatura, ok? Então aqui a gente termina de ver polimorfismo e a parte superficial de orientação a objeto. Vamos partir agora para o JSP. E antes de falar do JSP, voltamos àquela máxima da computação, né, que falamos antes. Dividir para conquistar, né? Então é importante dividir nosso sistema em camadas, em módulos, para facilitar até a nossa manutenção futura desse nosso sistema. E é considerado também uma boa prática de desenvolvimento de sistema, dividir nosso sistema em camadas, né? Então temos a interface gráfica, que ela é uma camada de apresentação apenas para o usuário, né, da tela, dos dados, das páginas JSP e HTML. E também temos a regra do negócio, né? A regra do negócio em relação ao tipo de sistema que a gente está modelando. São onde fica classes da regra do negócio. E também temos classes de acesso à base de dados, né? A nossa persistência de dados. Partindo para o JSP, né? Como acessar a classe Java a partir de páginas JSP. O que devemos fazer primeiro é pegar o nosso código fonte, o ponto .java, né? Compilar ele para o .class e colocar dentro da pasta webinf _barra classes, né? _barra novamente. Devemos fazer isso, né? Já que vamos trabalhar com Eclipse, não precisamos se preocupar muito com isso, porque o Eclipse, no momento que ele vai chamar o servidor web para executar a aplicação, ele copia lá do seu pacote as classes, compila, né? O Eclipse ele vai compilar as classes e copiar para esta pasta específica. Então, como é que a gente faz para utilizar classe na nossa página JSP? Assim como uma classe normal em Java, quando a gente quer utilizar outra classe dentro de uma classe Java, a gente precisa importar essa outra classe, né? Então no JSP é da mesma forma, nós precisamos importar a classe que a gente deseja utilizar, né? E para fazer isso a gente utiliza aquela sintaxe que foi vista em outros vídeos, que é essa sintaxe aqui através da tag dos símbolos de porcentagem e arroba, né? A gente colocar uma sintaxe aqui para importar a classe que a gente quer utilizar. Nesse caso aqui a gente também tem que identificar qual é a linguagem que a gente está utilizando, né? Você vê que nessa diretiva de página a gente coloca o page, coloca qual a linguagem que a gente está utilizando, o Java, e importamos a classe que a gente deseja utilizar, né? O pacote, que aqui nesse exemplo é modelo, ponto, e o nome da classe que a gente deseja utilizar. Observe que no último exemplo aqui de código, na mesma página JSP, como eu importei aqui, eu posso instanciar um objeto a partir dessa classe, né? Pessoa, eu coloco um identificador como pessoa, instancio um objeto do tipo pessoa. Então vamos ver um pequeno exemplo aqui no Eclipse, né, de como fazer uso de classes através de páginas JSP, né? Eu criei um projeto aqui. Dentro desse projeto eu crio
um pacote, né, que vai representar um modelo, as classes de negócio da nossa aplicação. Nome ela de modelo e dentro eu criei uma classe, né, que é a classe pessoa, né. Aqui temos os atributos, classe pessoa, e aqui mais embaixo temos alguns métodos, né, alguns métodos, né, com retorno de string para acertar o nome da pessoa e os demais. Aqui seria o modelo, seria a camada de negócio da nossa aplicação. Já a camada de apresentação fica aqui dentro de Web Content. E aqui eu criei algumas páginas JSP, né? Essa index, mostrar e cadastro. Então, abertas aqui. Então, a página index, ela recebe nome, endereço, CPF, alguns atributos da pessoa. Então, submete esses dados através do formulário para a página cadastro. Na página cadastro, a gente tem aqui a importação da classe que a gente quer usar. A gente criou uma classe lá, pessoa, e queremos utilizar essa classe pessoa nossa camada de apresentação, na nossa página JSP. Então aqui a gente diz qual é a linguagem e aqui a gente importa. E aqui tem algumas configurações também. A associação do objeto. E aqui a gente também faz de forma um pouco modular para cadastrar alguns atributos desse objeto, né? Aqui a gente pega lá da página, da primeira página JSP, adiciona uma variável local, depois a gente chama esse método cadastrar que está aqui, passa alguns parâmetros e aqui dentro do método o objeto pessoa vai chamando seus métodos que estão definidos lá, set celular, set nome. Aqui vamos ver set nome, olha, ele recebe set nome, recebe um argumento do tipo string e adiciona ao seu atributo nome. Observem que aqui está this, né? This.nome, para dizer que é do próprio objeto esse identificador nome. Então ele adiciona nome a esse atributo aqui. Ele pega lá e adiciona aqui através da página. Quando ele chama o método lá, ele passa aqui pessoa.setNome. Ele passa nome e vem para aqui setNome. Essa variável recebe o valor que foi passado através de nome e aqui essa variável passa para a variável do objeto o seu valor e adiciona a essa variável. Então esse é um pequeno exemplo de como funciona o import de classe usando página JSP. Então, até o nosso próximo vídeo.